Resolução da questão 59 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundatec. Questão 59. Referente aos conjuntos numéricos, analise as sentenças abaixo. Primeira coisa a fazer nesse tipo de questão é listar aqui todos os conjuntos numéricos. Então, o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, que são os inteiros positivos a partir do zero. Então, você coloca aqui, alguns elementos e coloca aqui o conjunto dos números naturais. Depois, nós temos os números inteiros, representado pela letra Z, onde vão entrar ali, além dos inteiros positivos, vão entrar também os negativos. Então, menos 3, menos 2, menos 1. É só para você lembrar que aqui dentro desse conjunto vai tanto os positivos quanto os negativos. Depois, nós vamos ter aqui o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, que são os números, são os valores que podem ser representados na forma de fração. São os decimais exatos, por exemplo, 0,1, são as dízimas periódicas, pois podem voltar a ser uma fração, a gente calcula a fração geratriz de uma dízima periódica, as frações propriamente ditas, e que também podem ser tanto positivas quanto negativas. Depois nós vamos ter aqui o conjunto dos números irracionais, tá? Eu vou colocar aqui um izinho, que são os números que não podem ser representados como frações, por exemplo, o π ou as raízes aí que não dão exato. E quando a gente junta esses dois grandes grupos, porque aqui eu tenho os racionais e os irracionais. Aí dentro dos racionais eu tenho os inteiros e dentro dos inteiros eu tenho aqui os naturais. Quando eu junto os dois, a gente chama isso aqui de números reais. Feito isso, a gente consegue analisar aqui as alternativas, tá? Aliás, as sentenças. Primeira sentença. Pertencem ao conjunto dos números racionais, tá? Racionais. Quem são os números racionais? São os números que podem ser representados como frações. Então, tudo que tiver aqui dentro, do que eu vou circular de amarelo, são considerados números racionais. Inclusive, os inteiros e os naturais. Eles também são números racionais, porque eles podem ser representados como frações. Todos os números naturais, inteiros, reais e racionais, não. Todos os números naturais e inteiros, sim. Agora, os números reais vão englobar também os irracionais. Então, isso aqui está fora. Tá? O item 2. São exemplos de números inteiros. Menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. Correto. Os inteiros tanto vão ser os negativos quanto os positivos. Então, isso aqui está ok. O terceiro item. É verdade que todo número irracional é racional? Jamais. Se ele for irracional, ele não será racional e vice-versa, tá? Esses dois conjuntos aqui, eles são separados, tá? Eles são conjuntos disjuntos. Se um número ele é irracional, jamais será racional e vice-versa. Então, isso aqui está fora. A quarta afirmação diz o seguinte. É verdade que todo número inteiro é irracional e real? Não, ele não vai ser irracional. Por quê? Porque todo número inteiro pode ser representado como uma fração. Por exemplo, menos 3. Tá, se eu quiser representar o menos 3 como uma fração, vai ficar menos 3 sobre 1. Então, os números inteiros serão números racionais e jamais serão números irracionais. Porém, tá, os números inteiros também vão estar dentro dos números reais. Aqui, nesse caso, tá, o que está errado é que ele considerou que o número seria irracional. Todo número inteiro, tá, todo número inteiro é um número racional e também um número real. Então, isso aqui também está fora. Olhando aqui para as alternativas, quais estão corretas? Apenas a 1? Fora. Apenas a 2? Sim, apenas a 2 está correta, tá? As demais, as outras 3, 1, 3 e 4 estão erradas. Então, apenas a 2 está correta e a alternativa correta na questão é a letra B. Nós podemos marcar e seguir para a próxima.